Olá, eu sou Marcos Mello e você está no meu canal. Hoje não tem economia, hoje não tem política, hoje não é sábado, então hoje também não tem música. Mas teremos um pouquinho de cultura pop. Vou compartilhar com vocês as 5 séries que eu mais gostei até hoje. Mas antes eu não posso deixar de falar. Você já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho para receber notificações futuras? Já deixou o seu joinha nesse vídeo? Comentou aqui no YouTube? Compartilhou nas redes sociais com seus amigos? Então, não esqueça de fazer tudo isso. Normalmente, eu faço um roteiro do que eu vou falar no vídeo e eu não leio esse roteiro porque ele passa pouca naturalidade. Eu sou um ator medíocre. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Como eu vou falar muitos nomes de personagens, atores, criadores, eu vou me dar o direito de usar minhas anotações. E sim, eu tenho essa coisa pré-histórica chamada caderno. Para escrever nele a gente usa uma coisa chamada caneta. Alguns vão ficar horrorizados, mas isso ainda existe. Mas vamos ao que interessa. Do quinto para o primeiro lugar. Quinto lugar, Sons of Anarchy. Criação de Kurt Sutter, Sons of Anarchy conta a história de um clube de motoqueiros, ou uma gangue de motoqueiros, que possui uma oficina mecânica em uma cidadezinha no oeste americano. Além de ganhar dinheiro como mecânicos, eles fazem um dinheirinho também, dando proteção ao comércio local e aos moradores, não permitindo, por exemplo, que drogas pesadas como cocaína, anfetamina entrem na pequena cidade. Maconha pode, eles até usam. Aliás, quase a cidade inteira usa. Brincadeira, não é quase toda a cidade. Mas esse não é o principal dinheiro que eles recebem. Sua principal fonte de renda vem do tráfico de armas. Eles compram armas na Irlanda e vendem na costa oeste. Aliás, essa é uma questão muito legal, porque a música ela é muito presente aqui nesse seriado, com muito blues e muito rock bom. Mas é na abertura, na música de abertura, que tem uma sacada. Quando eles vão visitar a Irlanda e conversar com os parceiros deles do IRA, Exército Revolucionário Irlandês, a música de abertura é a mesma, só que com um arranjo irlandês. Então, quando começa a abertura, você já sabe que eles cruzaram o Atlântico. Essa história seria uma história comum, mas ela não é por um detalhe. O personagem Jax Taylor. Jax Taylor é representado pelo Charlie Hunnam. No começo, ele é um homem esperançoso, um homem sonhador. Seu grande sonho é tirar a gangue da ilegalidade e passar a ter trabalhos honestos. Lá no início, você tem um Jax sorridente, otimista, esperançoso. No meio da série, ele já está se entregando. E no final ele percebe que nada vai mudar. Já não há o sorriso. O que há é uma conformidade diante de algo que ele sabe
que não pode lutar. É essa jornada desse personagem que faz de Sons of Anarchy o meu quinto lugar nessa lista. O meu quarto lugar. Meu quarto lugar vai para o que eu considero ser a melhor série de espionagem já feita. Homeland. Homeland é uma criação de Howard Gordon e Alex Ganza. Tudo gira em torno de Carrie Madison, interpretado por Clary Danes, uma agente da CIA que tenta decifrar um enigma. Um soldado pertencente aos SEALs é preso no Iraque e passa 6 anos em cativeiro. Após esse período, ele é resgatado. Mas é a dúvida. Quem foi resgatado? Um herói ou um terrorista? Após cumprir essa missão de descobrir o que é, se é um herói ou um terrorista, Carrie passa a viver novas aventuras. E essa é a sacada genial dessa série, porque ela vai se reinventando. Ano após ano, temporada após temporada, ela te dá uma experiência nova com os mesmos personagens. É como se fossem várias séries, mas dentro da mesma série. Essa dinâmica e os diálogos e a ação, a forma como tudo é construído, é que me dá a ela esse posto de quarto lugar. Homeland. Aliás, já estava esquecendo. Sons of Anarchy e Homeland podem ser vistos no Star Plus. Terceiro lugar. O terceiro lugar da nossa lista vai para 24 horas. 24 horas é uma criação de Joe Shannon e Robert Chaikin. Acho que é esse o nome dos showrunners. A história, basicamente, é a aventura de Jack Bauer, interpretado por Kiefer Sutherland, um agente da inteligência interna dos Estados Unidos que precisa impedir uma grande catástrofe. Se eu falei que Homeland é a melhor série de espionagem, por que 24 Horas, que também é uma série de espionagem, está à frente de Homeland? Bom, primeiro que Jack Bauer é um baita personagem. Ok, aquela temporada que acontece em Nova York, a gente pode esquecer ela um pouquinho, mas tirando isso, ele é um personagem marcante. Mas não são os personagens que fazem dessa série o meu terceiro lugar. É a forma dessa série. 24 horas é literalmente o tempo de cada temporada. É o tempo que Jack Bauer vive dentro daquela temporada. Cada episódio corresponde a 1 hora na vida dele. Então acontece de na tela você ter 3, 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E sempre uma voltando ao destaque da tela grande para a continuação do programa. É esse formato inovador que me coloca a série 24 Horas como a minha terceira melhor série. Jack Bauer e 24 Horas podem ser vistos no Prime Video.
segundo lugar. O segundo lugar vai para uma série chamada The West Wing. Aqui no Brasil, o SBT colocou o nome de Nos Bastidores do Poder. E olha, muitas vezes o nome em português fica totalmente fora de contexto, mas nesse caso, casou perfeito. O criador é o fantástico Aaron Sorkin. Se você não conhece o trabalho dele, vai até o Google, procura, porque ele não é apenas um criador de séries, mas também um dos melhores roteiristas de Hollywood. Por que o título Bastidores do Poder faz tanto sentido? A tradução literal de The West Wing seria Asa Norte, ou Ala Oeste, perdão, Asa Norte. Asa Oeste, mas no caso aqui é tratado como Ala Oeste. Ala Oeste da onde? Da Casa Branca. É nessa área que fica o setor de comunicação da Presidência da República dos Estados Unidos. Ali você tem a diretora de comunicação que vai à frente dos jornalistas, dar as notícias e combater as fake news. Ali você tem assessores que conversam com o Congresso e com o Senado. Ali estão as pessoas que articulam a política nacional americana. O grande destaque vai para o presidente Josias Battler, que é feito por Martin Sheen. Brilhante atuação. The West Wing é quase que uma Camelot, mas com uma diferença. Aaron Sorkin não tenta fazer daquele grupo um grupo perfeito. Eles erram. Eles às vezes são injustos. Eles às vezes têm que negociar coisas que não gostariam de negociar. Porque na vida real, nem sempre você pode fazer aquilo que você quer, mas você tem que fazer aquilo que você deve fazer. Então essa Camelot americana, ela não é perfeita, mas mesmo assim é uma aula de política, é uma aula de como fazer uma série de TV. E por isso fica no meu segundo lugar. Infelizmente, nenhum streamer tem essa série disponível. O primeiro lugar vai para Fringe. Criação de J.J. Abrams. Ele vai trazer uma série que lembra muito o Arquivo X, que até poderia estar nessa lista. Um cientista na década de 60 fazia experiências pouco convencionais, com telepatia, telecinesia, uso de drogas para alterar a personalidade. Tudo que você imaginar que fuja do padrão científico normal, ele fazia. E ele acaba louco, ele vai para um manicômio. Quando uma série de eventos pouco usuais começam a ocorrer, o FBI é obrigado a chamar esse doutor, esse cientista, para ajudá-los. E com ele, o filho que é assim um baita trambiqueiro. Apesar de ter um QI de 590 pontos, ele é um baita de um trambiqueiro. Fringe é um Arquivo X sem alienígenas. Uma série envolvente, onde os mistérios eles são solucionados. Ao contrário de Lost, quando o J.J. Abrams fez tantos mistérios que alguns ficaram misteriosos até hoje. Nessa ele acertou, porque ele amarra todos os pontos, todos os fios soltos.
Mas por que que eu coloco essa série na minha primeira posição? Lembra que eu falei que essa série era um arquivo X sem alienígenas? Outra forma de falar isso, de o que é essa série, é falando que Fringe é a história de um pai tentando reconquistar o seu filho. Você pode vê-la no HBO Max. E agora vamos ao bônus. O bônus é uma série que eu estou na terceira temporada, então, como ainda faltam 7 para eu terminá-la, eu não posso ranqueá-la. Mas eu já indico. The Blacklist. The Blacklist começa quando Raymond Reddington, interpretado por James Spader, vai até o FBI e se apresenta voluntariamente. O que Red tem de tão especial? Ele é um dos 10 mais procurados do FBI. Chegando lá, ele solicita que seja chamada uma agente novata, Elizabeth King, e só para ela ele vai contar os seus segredos. A lista negra é uma lista de vilões que nem o FBI conhece, de tão poderosos que são. A cada temporada, um vilão novo. A cada temporada, a relação entre Elizabeth King e Reddington começa a se formar. Por que ele escolheu ela? Qual o interesse que ele tem nela? O que ela é para ele? Só vendo para saber. E por que eu deixei essa dica para o final? Porque a interpretação de James Spader é uma das coisas mais legais que eu já vi em séries. Ele monta um bandido que é extremamente cruel, capaz de matar a sangue frio, mas que é refinado. Ele é o consigliere do crime. Tudo que você precisa, ele pode arrumar. Ou seja, ele não é o cara que rouba o banco, ele é o cara que arruma o aparelho capaz de abrir o cofre do banco. E para encerrar esse vídeo, eu vou falar um monólogo da primeira temporada do 9º episódio. E esse monólogo ocorre quando o Red e o agente especial Donald Razer estão presos em uma cela de vidro dentro do Post Office, que é a sede secreta da operação do FBI, e que está cercado por bandidos que querem capturar Red. Eles não têm muitas chances. Donald está ferido, precisa de socorro. E é nesse momento em que ele vira e pergunta para Reddington: por que você tem tanta certeza de que você vai conseguir sair dessa? E ele diz o seguinte: você já viajou por um oceano, Donald? Em um veleiro cercado de mar, sem terra à vista? Mesmo sem a possibilidade de avistar terra por dias? Estar no leme do seu próprio destino? Eu quero isso mais uma vez. Quero estar na Piazza del Campo, em Siena, para sentir a força de 10 cavalos de corrida passando. Quero mais uma refeição em Paris, no Lambrose, na Place des Vierges. Quero uma garrafa de vinho e depois outra. Quero o calor de uma mulher num lençol frio.
Quero uma noite de jazz no Vanguard. Quero estar no pico, fumando um charuto. E sentir o sol no meu rosto por quanto tempo eu quiser. Andar na muralha, escalar a torre, velejar o rio, olhar os afrescos. Quero me sentir no jardim e ler mais um bom livro. Mais que tudo, eu quero dormir. Quero dormir como quando eu era criança. Só mais uma vez. É por isso que eu não vou deixar que esse cara lá fora me vença. Esse monólogo demonstra a sofisticação, a inteligência, a perspicácia de um bandido que você passa a torcer como se fosse um herói. Esse foi o extra. Eu sou Marcos Mello e você esteve curtindo séries comigo no meu canal.